A paz do Senhor, Juventude de Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Conectados na Lição. Estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Queremos agradecer a sua companhia aqui conosco. Estamos falando sobre Paulo, o apóstolo de Cristo. Estamos recebendo com muita alegria os nossos convidados aqui nos estúdios da Editora Betel. Estou falando do comentarista da lição, pastor Sérgio Costa, seja muito bem-vindo. E também aos nossos convidados, representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Welter, seja muito bem-vinda. E o diácono Vitor Rangel, sejam todos muito bem-vindos. E a lição de hoje é a de número 2, que traz por título De fariseu zeloso a cristão fervoroso. Já quero fazer a primeira pergunta ao nosso comentarista da lição, pastor Sérgio Costa. Pastor, de qual grupo do judaísmo Paulo participou antes da sua conversão? A paz do Senhor Tianinha, a paz do Senhor Jennifer, a paz do Senhor Vitor e a paz do Senhor a você. Agradeço, Tianinha, pela pergunta. Então vamos lá. De qual grupo do judaísmo Paulo participava antes da sua conversão? Então é ponto comum. Paulo ele mesmo vai dizer que Paulo pertencia ao grupo dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo religioso e político também, dentro do judaísmo do Segundo Templo. E eles se destacavam pela estrita observância da lei, ou seja, eles eram muito rigorosos na observância da lei, eles eram muito, um termo que é bem usado, é legalista, ou seja, eles observavam a lei ali nos seus mínimos detalhes, eles eram muito preocupados em cumprir minuciosamente aquilo que estava escrito na lei. Eles também acreditavam na ressurreição dos mortos, acreditavam em anjos e demônios, eles davam uma ênfase à tradição oral, que era aquilo que trazia por palavras, e também na interpretação das escrituras. A gente vai ver que todos os escribas eles costumavam ser do partido dos fariseus. Então, os escribas que faziam parte do partido dos fariseus. E eles foram influências significantes para o povo judeu ali do Segundo Templo. Então, Paulo foi um grande fariseu. Existiam dois grandes mestres judeus na Palestina do primeiro século, que é ali os judeus do Segundo Templo, que era Hilel. Hilel era de partido fariseu, e Shammai, que era dos saduceus. Então, esses dois partidos eram os partidos que tinham mais influência dentro do judaísmo, apesar que no Sinédrio, que era o Senado ali judaico, quem tinha mais cadeiras eram os saduceus. Mas os fariseus eram altamente legalistas e zelosos da lei. Por isso que Paulo traz consigo esse sentimento de ser zeloso, de perseguir os cristãos. Entendi. Pastor, quero fazer mais uma pergunta. Quais eram os grupos religiosos judaicos no período do Novo Testamento? Muito obrigado, Tianinha, pela pergunta. Então, vamos lá, voltando à pergunta. Quais eram os grupos religiosos judaicos no período do Novo Testamento? Eram basicamente 4 grupos, que eram os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Os fariseus a gente falou já um pouquinho, então vou me atentar aos saduceus, aos essênios e os zelotes. Os saduceus, eles faziam parte da alta aristocracia judaica, ou seja, era o pessoal que estava na parte de cima, da pirâmide social ali dos judeus. Os saduceus, eles rejeitavam a tradição oral, eles eram muito mais presos às escrituras e se concentravam principalmente nas práticas do Templo de Jerusalém, até porque muitos dos sacerdotes eram do partido dos saduceus. Outra característica dos saduceus, eles não acreditavam em anjos e demônios e não acreditavam na ressurreição. Por isso que a gente vai ter um episódio que eles vão questionar Jesus sobre a lei do levirato, sobre um homem que morreu, deixou
a esposa, e ali os outros irmãos foram se casando e eles vão colocar Jesus em xeque, tentar colocar Jesus em xeque, né? Dizendo ali na ressurreição com quem aquela mulher se casaria. E aí Jesus vai dizer, né, que na ressurreição seremos que nem os anjos, que não se casam e não se dão em casamento. Então eles não acreditavam nessa parte mais espiritual, eles acreditavam na vida somente dentro dessa realidade. Morreu para ele já era. Já os essênios eram um grupo mais que vivia tipo como monges, viviam destacados, eles viviam fora de Jerusalém. A gente não vai encontrar os essênios na Bíblia. A Bíblia não faz referência direta aos essênios. Aí alguém pode perguntar, então como é que a gente sabe que existiam os essênios? Primeiramente, através dos escritos de Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um escritor judeu, um historiador judeu, que viveu nesse período da Palestina do primeiro século, e ele vai citar os essênios. E hoje a gente sabe, pelos achados dos manuscritos do Mar Morto, ali da comunidade de Qumran, que eram de essênios. Então os essênios era esse grupo que vivia afastado e viveu uma vida asceta, ou seja, uma vida do deserto. Já os zelotes, eles já eram um grupo político-militar. Então eles tinham essa visão do reino de Deus mais de uma forma sobre a revolta, sobre a revolução, a guerra mesmo. Então era um grupo que utilizava armas, utilizava espada, e a intenção deles era trazer o reino de Deus através da libertação política e se livrar do domínio romano por meio da resistência armada. Então basicamente eram esses 4 partidos ali, grupos religiosos no período ali de Jesus e, consequentemente, também naquele período de Paulo. Lembrando que a editora Betel disponibiliza o PIL, Planos de Incentivo à Leitura, que são subsídios que vão abrilhantar e acrescentar ainda mais os estudos da palavra. E estamos recebendo aqui nos estúdios da editora Betel os representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Velter, seja muito bem-vinda, e também dele, diácono Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E eu já quero passar a palavra para ele. Vitor, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, pastor Sérgio, a paz do Senhor, Jennifer, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIL dessa semana, que é o Plano de Incentivo à Leitura, tem por tema quem eram os fariseus. Os fariseus eram um grupo de judeus que se opuseram ao ministério de Cristo, né? Eles eram divididos em 2 grupos. Aqueles que eram fiéis a Deus, que se mantinham sinceros diante de Deus, e o segundo, aqueles que não eram fiéis a Deus, aqueles que eram fiéis à religiosidade, né? Eles queriam ser vistos, eles queriam ser vistos pelas pessoas como santos, né? Mas na verdade não eram só capa. Por dentro estavam completamente cheios de idolatria, cheios de adultério, cheios de corrupção. E pastor Sérgio, a juventude quer saber, cite algumas características do grupo dos fariseus. Obrigado, Vitor, pela pergunta. Então vamos lá, né? Algumas características do grupo dos fariseus. Eles eram conhecidos, a gente já fez um rápido comentário, mas pela dura observância da lei de Moisés e a tradição oral do povo judeu. Eles também consideravam a soberania de Deus nos decretos divinos, a responsabilidade moral do homem e a imortalidade da alma, que aí dá aquela ideia também que eles acreditavam na ressurreição. A responsabilidade moral do homem, né, é a existência dos espíritos e a ressurreição do corpo. Eles também acreditavam na doutrina da retribuição. O que era a doutrina da retribuição? Que só acontecia algum mal com a pessoa por causa do pecado. E isso também vai ser questionado por Jesus. Jesus vai questionar isso também, porque eles acreditavam que se a pessoa estava passando por algum problema, é porque cometeu algum pecado. E aí a gente vai ver aquela passagem, né, que vão perguntar para Jesus por que aquele homem se encontrava daquele jeito, e Jesus vai dizer que não foi por pecado de ninguém, mas sim para a glória de Deus. Então Jesus também vai refutar essa teologia da retribuição que eles tinham, onde castigos e recompensas estavam reservados para a vida futura de acordo com a vida presente.
Esse grupo, ele, como a gente falou, né, Paulo foi um exímio fariseu, e mesmo assim quando ele teve um encontro com Cristo, ele teve que fazer uma releitura naquilo que ele acreditava. Uau! Conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o livro Subsídio do Trimestre. Traz o tema Paulo, uma vida dedicada a Deus. Adquira agora mesmo o seu exemplar em um desses telefones que está passando na sua tela ou em nossa loja virtual, editorabetel.com.br. Bem, vamos ficando por aqui, mas semana que vem temos mais um encontro aqui para mais um Conectados na Lição.